Trouxe a sua Bíblia? Abra no Salmo 27, por favor. Lá no Velho Testamento, Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27, nós vamos ler o versículo 13 e 14. A gente está no terceiro dia dessa campanha aqui, 6 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu gosto muito do livro de Salmos, sabe por quê? Porque ele vai trazer a humanidade diante de Deus. Quando você escuta aquelas músicas dramáticas, aquelas músicas que uma pessoa expressa para outra uma dor, quando a pessoa diz, olha, sem a tua presença aqui, parece que eu estou sem fôlego, parece que nada preenche. Aquelas músicas que falam de lamento, de dor. O livro de Salmos, ele vai trazer exatamente essa humanidade do relacionamento do homem com Deus. Essa verdadeira posição, verdadeira oração. Quando o homem canta também a sua esperança para Deus. Porque tudo que está escrito no livro de Salmos, que são canções, na verdade, são fruto de um coração espremido, ou de um coração esperançoso, ou de um coração grato a Deus. Salmo 27 é um salmo de Davi. E o verso 13 e 14 diz assim a minha tradução. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Assente-se, por favor. Olha só. Como eu estava dizendo no início, terceiro dia da nossa campanha, 6 dias de clamor para 12 meses de vitória. Esse aqui é o ano da comunhão. Primeiro dia, você lembra da mensagem? Foi falado sobre visão. Por que visão? A visão, meu irmão, ela não tem a ver com esses olhos físicos aqui. Esses olhos físicos, eles limitam a visão. Esses olhos físicos mostram para mim e para você o que nós estamos vivendo. Esses olhos físicos, eles fazem você enxergar muitas vezes o deserto que você está passando. Agora, quando eu falo sobre visão, eu estou falando sobre os olhos do coração. Eu estou falando sobre os olhos da fé, que faz você enxergar além da pedra do sepulcro, que faz você enxergar além do deserto, além da dificuldade. Esses olhos da fé faz eu e você enxergar além da morte. E por isso que você encontra às vezes um cristão passando por dificuldades, mas animado. Por quê? Porque a fé dele, a fé dela, faz eles enxergarem além dessa dificuldade, faz enxergarem a fidelidade de Deus, o comprometimento de Deus. Você vai encontrar isso na Bíblia quando você vai ver Jó, quando ele escreveu no capítulo 25, versículo 19, aliás, capítulo 19, versículo 25, quando ele diz assim, quem me dera fosse dado uma pena aí de ferro, uma pedra, de uma placa de chumbo para eu deixar registrado que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei, não os meus acusadores, mas eu o verei. Ele está tendo uma confissão, ele está olhando além da dificuldade, além da tristeza, além da limitação. A palavra de Deus, ela tem esse efeito em nós. Então, primeiro dia nós falamos sobre visão, mas a visão, embora ela seja privada, a visão, ela nunca é solitária. A visão sempre será concluída repartindo ela, passando para pessoas. Deus deu uma visão para Moisés, mas Moisés jamais iria cumprir essa visão sozinho. Então ele tinha que pregar sobre essa visão. Jesus, a visão do reino, a visão de salvação. Olha a visão de Jesus. Jesus, ele entregou a sua vida, ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, mas a visão dele continua, porque a visão é maior do que o visionário. Amém? Então, meu irmão, essa é a visão, mas você nunca pode cumprir a visão sozinho. Por isso, tudo depende da unidade. Essa foi a mensagem de ontem.
Satanás odeia unidade. Por quê? Aonde há unidade, há poder. Explica melhor, pastor. Aonde há unidade, há poder. Eu vou explicar para você. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor ganho. Não é verdade? Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus deu uma visão. Mas os homens, especialmente um homem chamado Nimrod, no capítulo 11 do livro de Gênesis, ele quis fazer diferente. Nimrod, ele quis fazer o contrário de Deus. Então ele falou, não, nós não vamos fazer o que Deus falou, não. Nós vamos nos unir, nós vamos construir uma torre, vamos chegar até o céu e vamos desafiar a Deus. Olha que Deus fala ali, a Trindade. A Trindade fala, desçamos e confundamos a sua linguagem, porque agora que os homens estão unidos, não haverá limite para aquilo que eles quiserem fazer. Essa foi a mensagem de ontem, sobre a questão da unidade. Se você quer ter um casamento forte, peça para Deus uma visão. Se o casal um ficar olhando para o outro, tem briga. Se os dois olharem para Cristo, tem uma visão. Uma família unida é uma família forte. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma sociedade, um país unido é um país forte. Porque Deus une. O inimigo cria caos. O inimigo coloca a diferença entre cor de pele. O inimigo coloca a diferença entre homem e mulher. Mas que tipo de diferença? A que complica. Porque a diferença entre você e alguém não pode ser para complicar. Tem que ser para completar. Amém? Mas o mal cria o caos da divisão. Agora o Senhor, Ele une. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. O verso 3 diz assim, porque é ali, na união, que o Senhor ordena a bênção. Amém? Então se você quer ter uma colheita sobrenatural esse ano, você tem que ter uma visão. E seja específico aonde você quer chegar. E se você tem uma visão, você nunca vai completar ela sozinho. Jamais. Porque a pessoa que não para em um emprego, a pessoa que não para em uma igreja, a pessoa que não para em um casamento, a pessoa que não para em lugar nenhum, vai construir o quê? Cada vez que o desafio da comunhão se apresenta, a pessoa, ela foge. Mas o teu problema, ele não é geográfico, é um problema interno. E você precisa entender isso se você quiser vencer. Porque a visão vai fazer você passar por um deserto com honra. Porque você está enxergando além. E hoje, no terceiro dia da campanha, eu quero falar para você sobre esperança. Que é o salmo que Davi deixou registrado. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Aonde? No céu só? Não, ele escreve, na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anime-se, fortifique o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que é esperar? O que é ter esperança? Quem que joga bola aqui ou já jogou bola? Levanta a mão aí. Tem uns meia boca aí. Aí, umas também. Se a gente fosse bom, a gente não precisava pagar para jogar, né? Mas olha só. Se eu estou jogando em um time e eu peço a bola para alguém, peço para tocar a bola, levanta a mão, toca, eu tenho que esperar a bola chegar. Eu tenho que esperar, vem de esperança. Isso é, eu tenho que estar numa posição. Se eu sou goleiro e o time adversário está vindo ao meu encontro, eu vou ter uma posição de espera, um posicionamento. Agora, se o time adversário está vindo fazer gol, eu sou goleiro, eu só fico assim. Agora, pastor, eu quero casar. Qual que é a tua esperança? Que espera é essa? Que espera é essa? Pastor, eu quero ser uma pessoa de negócios. Eu quero ser uma pessoa, sabe, que prospera. Eu quero ser uma pessoa que, entendeu? Eu quero avançar na minha vida financeira. Aí chega um cliente. A pessoa já vai atender daquele jeito.
que parece que o cliente está atrapalhando ele ou ela. O cliente se sente mal. E a pessoa está mais ou menos assim, tá aí, quer, não quer, também não sai. Também sai. Desse jeito. Eu quero ser rico. Você já conversou com alguma pessoa rico? Eu não, esse povo é muito metido. Você está entendendo? O que você está esperando? O que você está esperando? Eu estou esperando, pastor, olha isso. Qual que é a tua postura? Repare como foi a ótica de Davi, para que ele chegasse até onde ele chegou. Porque você só caminha para onde você vê. E não é só com esses olhos aqui não. Eu estou falando com esses olhos da fé. Eu estou falando com esse posicionamento, com essa expectativa. Antes de alguém se formar médico, depois de 9 a 11 anos, aqui a pessoa já tinha se formado um médico. Porque aqui enxergou. Amém? Você acha que é fácil? Lógico que não. E o tempo vai amadurecendo. Eu vou falar uma coisa para você, por exemplo, a minha semana está toda calculada já. Eu já sei que eu vou fazer amanhã, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, a mensagem que eu vou buscar, preparar a direção disso, daquilo. E no meio disso vai aparecer um monte de imprevistos, mesmo eu tendo agenda. Mas por que eu tenho isso, esse planejamento? Porque eu sei onde eu quero chegar. Agora tem gente que está aparecendo aquela música do RC. Estou vivendo por viver. Só isso. Estou vivendo por viver. É só isso. Não tem planejamento nenhum do alvo que quer alcançar, daquilo que quer ser. Você está entendendo, meu irmão? Davi não só vê, como ele canta aquilo que ele espera. Ele fala, eu creio que eu verei. Você sabe o que é crer? No grego, crer significa posicionar-se. Qual é a tua posição? Eu quero trabalhar naquela empresa. Como que aquelas pessoas pensam? Qual que é a qualificação que precisa para aquilo? Já vai na entrevista de emprego daquele jeito. Daquele jeito. E aí, ei gay? Pro patrão. O que você pensa? Não é verdade? Eu quero namorar com aquela moça. De que jeito? Então, é uma declaração extraordinária. O primeiro ponto é esse. É o que Davi falou. O primeiro ponto, para quem espera, é crer. Posicionar-se. Esse ano não vai ser nada a não ser que você creia. Eu creio que eu vou prosperar. De que forma? Eu creio que eu vou ser curado por Deus. Pastor, mas eu estou mal do meu fígado. Você vai fazer o que clinicamente você tem que fazer. Está mal do fígado, continua com fritura, estourando, continua no gole, estourando. Está mal do fígado e continua de que jeito? Então a tua parte você tem que fazer. A intervenção divina vai vir naquilo que você espera. Se você espera, você tem um posicionamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu creio que esse ano eu vou abrir o meu negócio. Eu creio que esse ano eu vou trocar de carro. Senhor, me mostra o carro. Que mostra o carro o quê? Deus te deu sabedoria para você escolher o carro. Tem gente que acha que o pastor é guru. Pastor, ora aí para Deus revelar que cor que tem que ser o carro. E o pastor, desse jeito. Gente, Deus deu sabedoria. Pastor, Senhor, revela para mim quem que é o varão que eu vou casar. Deus. Aí ainda usa esses pronomes crente. O varão que eu vou casar, a varoa que eu vou casar. Deus te deu sabedoria para você escolher. E você está espiritualizando e querendo jogar para Deus uma responsabilidade que Deus deixou bem claro que é tua. Aí você fica... Isso tem gente que falou aleluia. Aí, viu? Aí você vai se relacionar com a pessoa, aquele camarada, chega na hora de pagar, ele fica assim, ó. Você acha que ele vai cuidar de você? Você vai ser mãe dele.
No mínimo ele vai ter que ter uma disposição de cuidar de você, de ajudar, de ser responsável. Aí você vai casar com ela, sabe o jeito que ela trata o pai e a mãe dela? Ela maltrata, ela não cuida, ela é uma pessoa amarga. Aí você acha que com você ela não vai ser assim, espinhosa, rabugenta, e aí? O que você pensa? Cuidado. Primeira postura é de quem crê. É de quem crê. Então eu preciso me posicionar de acordo com aquilo que eu espero. Você sabe o que é a resposta de uma pessoa que entendeu o início do ministério? Eu sou músico. A primeira coisa que essa pessoa vai fazer, vai investir no instrumento musical dele e dela. O Senhor me chamou para a palavra de Deus. Vai investir na sua Bíblia. Vai ter iniciativa para essas coisas. Agora tem aquelas pessoas que querem ganhar tudo no dó. Sempre no dó. Meu irmão, eu creio esse ano que eu vou ganhar mais. Só na empolgação? Meu irmão, você tem que deixar o teu filho, você tem que deixar o teu patrão cativo de você. Como assim, pastor? O teu patrão tem que depender de você, porque você faz um trabalho com excelência. E olha, é difícil achar gente comprometida hoje em dia. Esses pedreiros que não dão em nada, mas tem pedreiro que está com a agenda cheia. Por quê? Porque faz serviço bonitinho. Agora tem uns, móveis sob medida, advogado, pedreiro, tudo qualquer área. Bons e tem aqueles ruins. Aqueles que ficam deixando rabinho em tudo, sabe? Faltou fita, faltou terminar, faltou acabamento, outra hora eu volto. Não volta. O que você acha que vai dar isso? Agora, você sempre tem que fazer além daquilo que você ganha. Porque daí você vai avançar. Eu quero ganhar mais. Faça por merecer. Faça como quem espera. Tenha posicionamento. Isso é importante você entender para você poder avançar. Porque você vira referência. Amém? Tem que crer. Há pessoas que já separaram esse ano. Por quê? Já começa com aquela expectativa de construir o seu caminho. Eu já sei, já era. Olha, eu tenho uma birra de comportamento assim. Aí tá lá eu, tá a irmã Lore, tá lá o irmão Alexander, e conversando, e de repente aparece um problema. Já era, aquela pessoa, pastor, não vale nada. A gente sabe que não é assim, né? Eles não agem assim, lógico que não. Mas tem gente que diz, não vale nada, já era. Que já era o quê? É uma pedra bruta. Tem algo de valor dentro daquela pessoa que um evangelista, um missionário, um pastor consegue enxergar. Que Deus enxergou, por isso que está vivo. Agora para alguns todo mundo. Já era, não adianta. Você está entendendo? Poxa vida. Eu já cansei de pessoas procurarem. Pois é, né, pastor, é melhor trabalhar com bicho do que trabalhar com gente. Da onde? Eu amo os bichos. Mas trabalhar com gente é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque é o que mais tem valor. A Bíblia diz que uma alma, uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus mesmo falou, você me ama? Então cuida do meu rebanho. Cuida do teu próximo. Sabe por que eu creio? Porque a vida é o que você faz dela. A vida é o que você faz dela. Para de culpar os outros. E tem um posicionamento de espera. Isso é de quem crê. Tem um filme, faz alguns anos já esse filme, Fazendeiro e Deus. E uma hora o rapaz explica um pouquinho sobre fé e sobre posicionamento. Ele fala, 2 agricultores pediram para chover, porque fazia tempo que não chovia. Um deles foi arar a terra para plantar, o outro não. Qual de vocês acha que recebeu a chuva? Ele deu um exemplo disso. Porque fé é posicionamento. Pastor, o jeito também é me conformar com esse salário, né? Tá tudo em crise, né? O negócio tá difícil. Pastor, não tem mais homem e mulher para casar. Tá difícil casar. Você já viu que ponto de investimento é você? Porque pessoa de qualidade reconhece qualidade.
patrão de qualidade, reconhece pessoa de qualidade e é investidor. Meu irmão, até Deus é investidor. Aí aquela pessoa vai para a igreja e fala: Senhor, derrama poder, me derrama poder. Para quê? Se você não ora nem por um cachorro, você não ama ninguém, você quer se aparecer. Para quê? Deus é investidor. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, que a melhor forma de você alcançar os dons, Ele vai mostrar. Aí começa Coríntios 13, que fala sobre o amor. O amor nos aperfeiçoa na visão. A vida é o que você faz dela. A vida é o que você se posiciona como espera, como expectativa, como família, como cristão, como eternidade. Se você crê que não vai dar, como vai dar certo? Se você crê que vai dar certo, se posicione, porque existe um processo. E um líder, ele nasce de várias frustrações. Amém? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quando você entende isso no padrão bíblico, há uma grande razão para você gerenciar os teus passos. E um passo, ele muda a direção de toda uma caminhada. Ele vai mudar as respostas da tua vida. Você não está cansado de dar murro em ponta de faca, em ser cabeça dura em algumas coisas? Segundo ponto que eu aprendo aqui com Davi, ele fala: eu creio, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é só quando eu morrer, meu irmão. Eu vou ver aqui, é nessa terra. Feliz aqui, por que não? Eu também desenvolvi uma autobirra, mas não descrença, não desamor. Daquelas pessoas que falam: não adianta orar, não adianta trabalhar, está tudo piorando, já era, vai vir guerra, é o anticristo, população não sei o quê, tudo é apocalíptico. Gente, enquanto eu estou vivo, eu vou fazer o possível para melhorar o ambiente que eu estou, o lugar onde eu estou, aonde eu vou. Porque eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Porque Deus não é bom só lá no céu, não. Deus é bom aqui. Espera pelo Senhor e tenha bom ânimo. Meu irmão, você vai receber o que você espera. O que você está esperando? Quais são as suas expectativas? O que você está pedindo aqui? Ou você está vindo só por vir? Está ouvindo só por ouvir uma mensagem? Ou você tem algum objetivo? Meu irmão, um terrorista com objetivo é mais perigoso do que um patriota sem alvo nenhum. Um ateu com objetivo é mais eficaz do que um cristão sem objetivo nenhum. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, meu irmão, entenda o que eu estou falando. Esse ano vai ser aquilo que você espera. Agora entenda uma coisa. Escuta o que eu vou falar e grava no teu coração. Quando eu falo tenha bom ânimo. Deus te respeita. Interessante isso, né? Deus te respeita. E às vezes nem você se respeita. Ei, você está começando a namorar, o camarada está gritando com você já. Você não se respeita. Quando chega uma mulher para mim e fala assim: pastor, ele está me batendo. Eu falo: vai na delegacia, presta queixa, depois eu vou atender você. Porque eu não sou delegado. Pastor, a criança estão fazendo isso. Vá no conselho tutelar. Nem que você faça uma denúncia anônima por telefone. E depois vem aqui que eu vou atender. Porque se você não aprender a se respeitar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Deus respeita você, mas você não está respeitando nem o teu pulmão. Nenhum pulmão foi feito para fumaça. Você não está respeitando o teu organismo. Você não está respeitando o ambiente onde você está. Você não está respeitando nada. Deus te respeita.
Você precisa entender isso. Deus te educa. Como que você espera? Qual é a postura tua? Terceiro ponto é o que ele fala: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Eu creio que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-te, fortifica o teu coração. Tenha bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? Barriga para dentro, peito para cima. Vai fazer coisa nova, vai aprender. Mas tem gente que tem menos de 50 anos. E sabe o que essa pessoa fala? Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Paciência é uma escolha. Para de ser como gente mimada que qualquer coisa vira o olho para cima e faz assim, ó. Para de ser mimado, desse dengoso desse jeito, dengosa, porque você não vai conseguir avançar assim. Pare com essas frases tóxicas que falam: eu não tenho paciência. Para aquilo que você espera, você tem paciência sim. Porque é uma escolha ter. Você está entendendo? Sabe aquelas pessoas que falam: eu nem começo porque eu nem sei fazer. Não sabe fazer? Pergunte, aprenda, se informe, se qualifique. Você sabe qual que é a diferença de um salário para algo que qualquer um pode fazer? Para um salário, por exemplo, de um piloto de avião que está carregando 100 pessoas no voo para lá e para cá? A diferença é abismal. Por quê? Porque ele faz coisa que poucas pessoas sabem fazer. Ele se qualificou. Quando chega alguém que fala assim: pastor, nós somos frutos apenas de uma explosão. Eu falo: olha o painel de um avião. Do tamanho dessa caixa aqui, ó. Olha só, cheio de botão. Eu falo: é a mesma coisa de dizer que isso aqui tudo é fruto de explosão. Aquilo é fruto de muita evolução, de muito estudo, muita qualificação, de muito aprendizado. Não posso dizer que é fruto de uma explosão. Porque tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um aperfeiçoamento. E você é assim. Amém? Então, quando eu falo isso para você, meu irmão, existe um jeito de você melhorar a tua vida. Porque Deus é bom. Porque Ele está à disposição. Porque Ele te respeita. Tem gente que desiste rapidinho de tudo, né? Tudo. Desde uma campanha numa igreja, desde uma faculdade que entra, desde um instituto teológico que entra, desde o discipulado com uma pessoa, desde um casamento, desde a própria vida. Por quê, pastor? Porque esquece de olhar para Deus e entender que Ele te respeita. Há pessoas que a vida é ficar sentado no sofá, assistindo a vida de outras pessoas e dando nota, apenas isso. Não tem iniciativa para fazer as coisas. Meu irmão, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, mas assuma desafios, porque são os desafios que fazem a gente crescer. Eu estava numa igreja com o Jefferson, e de repente o Jefferson falou: pastor, imagina a gente aqui, ó. Não precisa pagar terreno, não precisa construir. Olha a igreja, tamanhão, pronto, até os bancos personalizados. Era só fazer curso, só desenvolver. Eu falei: que nada. Se a gente tivesse aqui, a gente estava envolvido num monte de encrenca. Que sentido? Estava comprando terreno do lado. Estava construindo, abrindo mais congregação, formando discípulo, lidando com comunidade terapêutica e um monte de coisa. Visão. Espere grandes coisas. Mas escuta o que eu vou falar. Não vincule esperar grandes coisas com ser ganancioso ou não ter humildade. Eu vou repetir. Não vincule esperar grandes coisas com ser ganancioso ou não ter humildade. Pelo amor de Deus, desempobreça a tua mente de melhorar. Desempobreça a tua mente. Porque o preconceito está dentro de você. Pelo amor de Deus, tenha bom ânimo. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas ele mesmo disse: tenha bom ânimo. Olha, eu admiro o povo do Sul, gente. Eu amo o Brasil, naturalmente.
Mas eu admiro o povo do sul do país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quando você escuta as músicas desses 3 estados, você escuta eles falando muito sobre patriotismo, sobre dizer que o sul é o garrão do país, sobre a valentia, sobre tradição, sobre cultura. Por quê? Porque eles vendem a imagem boa. Eu estava conversando com o Cris, marido da Alessandra, e ele morou 19 anos nos Estados Unidos. Vou ver se eu acerto o nome da cidade. Massachusetts. Olha lá. Se você falar 3 vezes, acho que você é batizado. Massachusetts. 19 anos. Ele é de uma cidade do interior de Minas Gerais. E ele falou, pastor, o americano, ou como alguns dizem hoje, o estadunidense, eles vendem uma propaganda que não é assim não. Não é assim não. Porque o camarada, ele trabalha 10 horas por dia. Eu quebrei meu braço lá, eu gastei o equivalente a 15 mil reais, 3 mil e poucos dólares, porque não tem o SUS. Ninguém se aposenta lá porque não tem aposentadoria. Você pensa em trabalho, pode ganhar em dólar, mas gasta em dólar. Ninguém toma café da manhã em casa, é só fast food, porque é trabalho. Aquele povo não desfruta a vida, tem 2 feriados no ano. Meu irmão, o Brasil é um sonho. O brasileiro desfruta a vida. Só que você não vai prosperar fazendo um serviço relaxado, metendo atestado toda hora, não indo trabalhar por causa de dor no cabelo. Você não vai avançar ou prosperar porque entrega aquele serviço, é assim mesmo, se quiser, porque a senhora é chata. Você não vai avançar desse jeito. Ele falou, pastor, se eu tivesse vindo para o sul, eu não teria ido para lá. A região que eu estava era uma região pobre que ele morava, lá em Minas e coisa e tal, uma situação. Mas ele falou, pastor, Curitiba, poxa, é um lugar excepcional. Mas esse patriotismo no brasileiro, ele está de 7 anos para cá, porque até então o brasileiro falava mal do Brasil, foi convencido a falar mal do Brasil, intoxicado, e o Brasil é um lugar ótimo de morar. Só não é ótimo de morar para quem não é ótimo, para quem não quer. Meu irmão, o pessoal da igreja foi fazer missões no Haiti e também em Guiné-Bissau. Sabe qual que é a diferença? Aqui qualquer um pode comprar 1 quilo de banana. Lá não tem onde comprar. Não tem. Você está entendendo? Um casal da igreja que foi para Portugal e morou anos lá, falou, pastor, aqui ninguém dá nada para ninguém. É trabalho. E eu vou te falar, não compensa. Só compensou por isso porque eles ficaram de caseiro em uma ilha paradisíaca, recebendo comida, recebendo salário e puderam investir aqui em euro. Porque senão eles falam, pastor, você se arrebenta de trabalhar. Eles não dão moral nenhuma para brasileiro. A minha irmã morou na Grécia, morou em Barcelona, morou acho que em Portugal, se não me engano, Inglaterra, 2 anos na Inglaterra e tudo mais. E olha, o jeito que eles olham para brasileiro, brasileira principalmente, não é legal. Então, meu irmão, você precisa ter bom ânimo. Aqui é um ótimo lugar. Teu problema não é geográfico. Deus não castigou você quando você nasceu aqui, não. Tá? Espere grandes coisas, pelo amor de Deus. Tá? Agora eu admiro também o cristão autêntico. Eu admiro o cristão autêntico. Eu lembro quando eu estava numa esquina, tomando uma latinha de 51, isso no Velho Testamento. Fiz até propaganda agora. Estava tomando a latinha, estava na metade de pinga. Adolescente. E de repente eu estava com uma piazada ali na João Dembinski. Passou um rapaz com a Bíblia debaixo do braço, um homem de uns 40 anos. E ele passou e eu falei, quer ver? Falei para o rapaz do lado. E aí, tio, quer um gole? Pensando que ele ia morder a chumbada, pensando que ele ia olhar para mim, com aquela Bíblia debaixo do braço, e falou, quem é você, seu incircunciso? Não. Ele olhou para mim, ele parou. Você sabe que se fosse antigamente eu aceitava, mas agora eu tenho uma água melhor? Eu falei, eu não entendi. Eu tenho uma água melhor. E ele começou a falar para mim da água da vida. Eu não entendi muita coisa.
Aliás, eu não entendi nada do que ele falou. Mas o comportamento dele, de um cristão autêntico, me cativou. No final, eu desbaratinadamente joguei a pinga no chão, o resto que estava ali, e ele orou por mim. Cristão autêntico. Depois de anos, eu soube que ele faleceu, e eu soube que o nome dele era Emanuel, Deus conosco. Os filhos dele, um dos filhos dele, é músico da 10ª igreja, e o filho mais velho dele se chama Piezo, um nome italiano. Eu conversei com o filho dele por rede social. Um cristão autêntico. Eu falei, sou fruto do teu pai. Agora, por que eu falo isso? Um cara que tem bom ânimo. Você acha que ele não tinha dificuldade em casa? Mas ele parou por uma alma. Você acha que ele não tinha dificuldade em casa? Seja ela qual fosse? Meu irmão, o que você espera? O que você espera? Pelo amor de Deus. Tenha bom ânimo. Quarto ponto que me chama a atenção, para eu finalizar aqui com vocês. Olha o que está escrito aqui. Além de tenha bom ânimo ou anime-se. Fortifique-se o seu coração. Fortifique o teu coração. Escuta o que eu vou falar. Escute vencedores. Escute pessoas que superaram. Eu estava passando, alguns anos atrás, estava passando por uma situação extrema na igreja. E de repente, eu pensei, o que eu vou fazer? Porque parece que estou dando muito ponto de faca, uma opressão, uma pressão, rolando um monte de coisa, é isso. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Fui conversar com o meu pastor, com o pastor Rogério. Cheguei lá, ele falou, rapaz, isso aí é complicado. Eu já passei algumas vezes isso na igreja. Faz o seguinte... Coloque a igreja em uma semana em jejum e oração com você. E tudo isso que é espiritual vai cair por terra, você vai ver. E eu fiz exatamente o que ele me falou. E chute, aconteceu exatamente como ele falou. Por quê? Fortifique-se. Escute vencedores. Agora tem gente que não. Está com problema no casamento. Aonde que vai? Vai lá naquela pessoa que não vai ajudar em nada, que fala, seja boba, eu fiz isso, fiz aquilo, e olha aqui minha vida que está. É só orgulho, porque não está legal nada. É antidepressivo em cima do outro. Tanto ela quanto ele. Aí o camarada é o seguinte, ele está com problema alguma coisa, ele não vai procurar um vencedor, um que superou aquela situação. Ele vai procurar uma pessoa por falta de referência. Escute vencedores. Quando você tem problema naquela área, procure pessoas que venceram naquela área. Eu vejo o que um guerreiro faz. Moisés estava pressionado, o povo queria apedrejar ele. O que Moisés fez? Ele foi para a tenda, ele dobrou o joelho e falou, Senhor, estão querendo me apedrejar. E Deus fala, mas eu não sou com você? Não fui eu que te chamei? Vá diante do povo porque eu sou contigo. Quando ele voltou, ele não precisou abrir mais a boca, porque o rosto dele resplandecia. E aquele povo abaixou a cabeça. Mas ele procurou quem o fortificasse. Da outra vez, diante do mar, de um lado inimigos, de outro lado, meu irmão, uma coluna de fogo, atrás os inimigos vindo, não é? Olha a pressão, e na frente um mar. E aí, foi falar com Deus, e Deus falou, por que você está falando comigo, cara? Eu já não te dei a ordem, mande o povo que marche, estenda o teu cajado aí, rapaz. Isso é, Deus mostrou por ele mais uma vez, por mais que ele levou uma invertida ali, era melhor do que levar uma espadada. E ele teve um milagre. Você está entendendo o que eu estou falando? A importância disso? Jesus, quando ele estava oprimido, o que ele fez? Ele foi orar 3 vezes. Agora o camarada está oprimido, vai no médico, fala com as amigas, fala com os amigos. Ele está estressado, ele está pressionado, faz textão no Facebook, dá indireta em todo mundo, e ninguém sabe a quem que é. Só aqueles posts de indireta, porque tem gente, né? Meus posts, né? Eu não dou indireta em ninguém. Não sou como alguns aí. Mas não procura Deus,
não faz uma oração. A Bíblia diz que o Senhor enviou anjos para consolar Jesus. E eu e você somos maiores do que Jesus? Meu irmão, eu aprendi que homens e mulheres de Deus não fogem, ficam e resolvem. Porque Deus dá respostas, Deus dá solução, Deus fortifica. Deus sempre abre uma porta para uma pessoa de oração. Amém? Creia, porque Deus é bom, tenha bom ânimo, fortifica o teu coração, espere em Deus e você vai ver a bondade do Senhor na tua vida. Escute vencedores e você chegará aonde eles chegaram. Se você ficar escutando pessoas derrotadas, você vai chegar onde essas pessoas chegaram. Por quê? Porque as pessoas que venceram, quando você escuta, elas vão te dar a visão de aonde chegar. E isso é muito importante. Porque você só vai chegar onde você enxerga. Eu achei interessante quando o pastor Rogério, ele falou para mim que quando ele foi colocado para assumir uma igreja no Campo Comprido, foi colocado como castigo porque é muito bocudo. Ele disse assim: uma igreja que era um lugar que só tinha mato, uma igreja pequenininha. E ele chegou naquele lugar, ele jejuou 6 meses. 6 meses, todo dia jejuando, orando, né? Logicamente, quando eu falo jejuando, não é 6 meses sem comer, gente. 6 meses no propósito, todo dia no propósito. E no final ele falou: Deus é bom e nós vamos construir uma catedral nesse lugar. Eu escutei ele. Quando pessoas que passavam aqui e falavam que essa igreja já era, e já iria fechar as portas, quando passavam de carro e falavam: vamos para tal igreja, vamos para tal lugar, porque esse lugar já era, eu falei: nós vamos construir uma catedral nesse lugar. Por que eu digo isso? Porque você tem que escutar vencedores. E todo libertador, ele confronta a gente. Todo libertador financeiro, todo libertador, seja qual for a área, ele vai confrontar a gente. O libertador, ele não é agradável, não. Ele confronta os nossos maiores medos a se posicionar. Entenda o que eu estou falando. Fortifica o teu coração. Eu lembro quando eu era bem pequenininho e tinha aquela mania nos anos 80 de assistir filme de terror. Você lembra desses filmes ou não? Foi antes do Cine Trash, que era Sexta-feira 13, que era Colheita Maldita, que era um monte de filme que só fica aquelas coisas assim, e depois aqueles bichos que vomitavam iogurte e uma série de coisas assim. Lembra disso? Eu lembro que às vezes eu assistia isso e escutava as conversas de adulto falando que não sei quem fez trabalho para não sei quem, que apareceu isso, e que o outro vomitou não sei o quê, que não sei quem ficou doente e morreu disso e coisa e tal. E uma criança pequenininha, você acha que vai dormir como? Parecia que tinha acabado de chegar de uma rave. Tomado energético, assim, ó. Deitado na cama. Quando eu dava umas horas da madrugada, eu ia lá na cama da minha mãe e falava: ô mãe, eu tô com medo. Quê? Medo por quê? Precisa ter medo, tem nada ali. Às vezes ela falava: deita aqui um pouco. Eu deitava um pouco, ela: já deu, você se mexe demais, vai pra tua cama. Criação raiz. Mas depois de um tempo, falei: mãe, eu tô morrendo de medo. Eu tô com medo, mãe. Chorava. Então dá aqui tua mão, reza comigo. Fala: Pai Nosso. Eu falava: Pai Nosso, que estás nos céus, que estás nos céus. Só que isso se repetiu por várias vezes, por várias noites, por um longo tempo. Eu já sabia de cor. E não só uma, várias. E daí sabe o que acontecia? Lá na minha cama eu começava a fazer já. Eu acordava de madrugada morrendo de medo. E começava: Pai Nosso que estás. Daqui a pouco não passava aquele medo nem nada. Escutava estralo. Por isso que é bom você ter gato em casa. Escutou com estralo, a pessoa pensa: é gato, é o gato. Mas se a pessoa não tem, começa a estralar a casa. Depois de um filme, assistiu Aracnofobia, tudo é aranha. Aí eu começava a rezar, eu começava a falar com Deus ali, do meu jeito. Daqui a pouco eu ia lá para a cama da minha mãe.
Minha mãe dormindo assim. Ô mãe! Ô mãe! Daí ela fazia assim, ó. O que foi? Não está adiantando, eu estou rezando. Não está adiantando. Eu quero rezar com a senhora. Eu rezava com ela. E daqui a pouco, eu ia até ela, chamava ela, bem baixinho, com medo de acordar ela. Mas eu chamava ela bem baixinho, com medo de levar bronca. Com medo de acordar. E às vezes ela não acordava, eu ficava assim, ó. Meu Deus do céu. Aí voltava para minha cama. E lá rezava de novo. Pedia paz. E dormia. Eu procurava uma pessoa que superou dificuldades na vida. E que me ensinou a buscar Deus desde criança. Eu lembro uma vez que nós estávamos num sítio e pegamos um monte de chuchu. Abobrinha que estava lá. No meio do mato. Lembra? O Fred conheceu o campinho e jogava bola ali na João Dembinski, né? Hoje tem um monte de prédio lá. Mas eu lembro que nós pegamos aqueles chuchu, aquelas abobrinhas, e de repente escutamos um monte de grito dos caras. Ah, piazada, né? Saímos correndo. Morrendo de medo. Fomos para debaixo de uma ponte na João Dembinski. Ficamos todo mundo lá assim. Piazada de 8 anos, 10 anos, tudo assim. Deus, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, já sei, piazada, vamos rezar. Fizemos uma roda e todo mundo rezou junto comigo. Alguns não sabiam e repetiram. Quando eu tinha 16 anos e eu estava deprimido, meu pai chegou para mim e falou, eu não sei o que eu falo para você mais, cara. Eu chorando, abafando o choro no colchão. Eu não sei o que eu falo. Eu enxuguei a lágrima e falei, eu já sei o que eu preciso fazer, pai. Eu preciso ir para a igreja. Porque até então era um sofrimento para me acordar, puxava eu, e não sei o quê, e 3 vezes, é a última vez que estou te chamando. Eu comecei a ir, e fui além disso, eu comecei a ler a Bíblia. E a fé, ela exige passos de coragem da gente. E hoje eu ajudo outras pessoas que estão com medo. E você precisa escutar vencedores, para você vencer. Porque quando você escuta vencedores, dentro de você, meu irmão, aquele que te respeita e mora dentro de você, ele cria esperança e uma visão na tua vida. O mês de maio e junho, que é da nossa campanha, já foi janeiro, fevereiro, março, abril, agora maio e junho, são 6 dias. Ele representa isso nas nossas vidas. Esperança. Você precisa fortificar o teu coração para você ter esperança. O que você anda escutando nas redes sociais? Que tipo de música você anda escutando? Só aquelas músicas que convencem você? Que não adianta? Que não adianta o amor? Que não adianta o social? Que é só injustiça? Que tipo de música que você anda escutando? Que tipo de reportagem que você anda escutando? Que tipo? Porque eu conheço pessoas que não tinham nada e hoje ajudo outras pessoas, porque eu acredito em superação. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que você se coloque em pé, porque esse é o ano da comunhão. 6 dias de clamor. E eu quero que você coloque a mão no teu coração assim. Coloque a mão no teu coração. Isso. Acredite. Escute quem supera. Não seja orgulhoso. Coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos. Seja verdadeiro com Deus. E enquanto eu estou falando com você, existe algo que aflige você talvez, que te angustia, que volta e meia quer apertar você, que quer convencer você de que a vida não vale a pena, que quer convencer você de erros e tantas coisas, frustrações. Eu não sei, mas o Espírito Santo habita em você. E Ele te deu autoridade, e Ele liberta, Ele constrói, Ele dá avanço. E hoje eu vou orar com você. Eu faço uma oração sempre aqui, você repete. Mas eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com alguém que vence na vida, que venceu na vida. E hoje aquilo que ela fazia comigo, quando eu era criança, porque eu tinha muito medo, eu faço com as pessoas porque eu sei que é bom. Escute quem vence. Eu vou orar por você. E você vai tomar essas posturas. Você vai fortificar o teu coração. Você vai esperar em Deus. Você vai ter um posicionamento de espera, porque Deus vai alcançar você com solução. Fale isso para Jesus. Seja honesto com Deus.
respeite quem tem autoridade, respeite quem está te ajudando. E eu vou orar, e você vai abrir a tua boca para Deus, e você vai ser verdadeiro com Ele. Deus Todo-Poderoso e Santo, o mês que representa maio e junho, que está falando sobre esperança, meu Pai. Como nós falamos sobre visão, sobre unidade, e agora sobre esperança, nós estamos pedindo ao Senhor, fortifica esses corações, todos esses que me escutam, sobre esperança. Fortifica a ideia, fortifica a visão dessas pessoas, o ânimo no seu casamento, o ânimo na sua saúde, o ânimo na sua vida, o ânimo nos seus relacionamentos, o ânimo no seu ministério, Pai, para que vejam a bondade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo ao Senhor, Pai, que este ano seja um ano visionário, um ano de colheitas maravilhosas, porque aquele que crê semeia, aquele que crê cultiva, aquele que crê colhe. No nome de Jesus Cristo, Pai, amplia essa visão. Deus da minha adolescência, visita todos aqui. Deus justo, amoroso e misericordioso, sara os corações aqui. Amplia a visão da esperança, da amor, da empatia, porque o Senhor é o Deus que cuida, ó meu Pai. Oh Espírito Santo, revela o teu projeto, o motivo do nascimento dessa pessoa, que não foi um erro, que não é fruto de uma explosão, mas de um plano maior, uma extensão do teu desejo, ó Deus. Se revela esta pessoa, e que todo plano diabólico que tentava travar, desviar a ideia dessa vida, que isso, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Dá sabedoria do alto, dá respostas que saciem a sede desta pessoa. Em nome de Jesus, vem sarar as feridas, vem sarar os traumas, vem avançar os passos. Em nome de Jesus, dentro desta aliança, nós estamos pedindo ao Senhor essa tua graça. Nós estamos ligando aos céus esta oração e confessando, meu Deus, que precisamos do Senhor, em nome de Jesus.